Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. O meu nome é Renata, eu sou estudante do curso de enfermagem. Eu faço bacharelado e licenciatura em enfermagem na USP, em Ribeirão Preto. Eu sou bolsista do projeto Educação é para Todos. E hoje nós daremos início às aulas de Ciência da Natureza do ensino médio. Será um curso preparatório para a prova do Enseja. Bom, o tema da nossa aula é a ciência como a construção humana, e aqui eu coloquei o link de acesso à apostila que eu utilizei como base para a gravação dessa videoaula. Eu não sei se vai ser possível colocar o link dos slides para você na caixinha de descrição do vídeo do YouTube, mas eu vou tentar, vou ver se vai ser possível ou não. Se for possível, vocês terão acesso aos slides e assim ficará mais fácil de acessarem o material. Bom, vamos dar início então. A primeira coisa importante para a gente saber sobre essa aula, que diz respeito ao capítulo 1 do livro, é em relação à história da ciência, que na verdade se relaciona com a história das sociedades humanas. Então, a gente percebe que a ciência ela tem um papel muito importante, um papel essencial na direção e no ritmo da história. Da mesma forma que a evolução da ciência é influenciada também pela história. Então, a gente entende que a história e a ciência vão se influenciar. Dessa forma, a gente consegue perceber que os conhecimentos produzidos e como esses conhecimentos são produzidos, são transformados em produtos, em objetos, em instrumentos, esse conhecimento ele vai ser muito importante para a gente compreender a sociedade atual. Então, saber como a ciência funciona, saber como a ciência opera, é muito importante para a gente entender a função desse instrumento, que é capaz, sim, de contribuir para a melhoria das condições de vida da humanidade. E também a gente pode, através desse conhecimento, a gente pode julgar os bons e os maus usos que a nossa sociedade faz da ciência e do conhecimento científico. Agora, a gente vai falar sobre. Eu convido vocês a pensar em um exemplo comigo, né? Então, vamos pensar no nosso dia a dia. Quando a gente chega em casa de tarde, após um dia de trabalho, a gente. Uma das primeiras coisas que a gente faz é acender as luzes. Então, iluminar a casa para garantir as mínimas condições de abrigo e segurança. Então, a gente vai acender as luzes para tornar o ambiente mais confortável, para nos isolar do perigo e para permitir nosso descanso. Assim como faziam os homens das cavernas, os antigos gregos e romanos, os europeus na Idade Média e na Idade Moderna. O que é diferente? É que até o século XIX, todas as técnicas que eram utilizadas para iluminar o ambiente, elas se baseavam no mesmo princípio e se constituíam em uma aplicação dele, que é, para iluminar, é necessário queimar. O que isso significa? Bom, significa que, então, a técnica de iluminação, para iluminação, a gente usava a técnica da combustão. E a melhor iluminação, portanto, era o resultado da utilização de melhores materiais, os materiais que queimavam mais e o melhor resultado de combustão. Agora, com o surgimento da lâmpada elétrica, a gente tem a inversão desse princípio. Então, a iluminação a partir da lâmpada elétrica, ela não utiliza a técnica da combustão. Então, diferente das formas de iluminação a gás ou a petróleo, que utilizavam o vidro para proteger a chama da corrente de ar e manter a chama acesa, o vidro que tem na lâmpada elétrica é usado justamente para evitar o contato do filamento com o ar, para que ele não seja queimado. Então,
atualmente, a melhor lâmpada é aquela que dificilmente queima. A lâmpada ideal é aquela que nunca queima. E para a gente conseguir chegar na lâmpada elétrica, não foi só preciso criatividade do ser humano. Foi preciso muita observação, muito trabalho, muita investigação, e isso que resulta em novos conhecimentos e no progresso científico no campo da física e da química. A partir desse exemplo, o que a gente pode concluir? Que a ciência ela é resultado da história da atividade humana. Então, ela deve ser entendida, ela deve ser compreendida como uma produção de homens que vivem em sociedade, e não só como um produto de mentes brilhantes, isoladas, que estaria de fora dos demais homens. Um segundo ponto que a gente pode concluir a partir desse exemplo é que a ciência ela tem a capacidade, ela tem potencial para desempenhar um papel de grande importância no desenvolvimento das condições de vida e, por isso, ela é um instrumento muito valioso em todas as sociedades humanas. E, como terceira conclusão, a partir do exemplo, a gente pode concluir que, para que a ciência possa desempenhar o seu papel, ela vai elaborar ferramentas, ela vai elaborar instrumentos próprios que são chamados de teorias, conceitos e métodos. Bom, falando um pouco dos sinais da ciência, por que eu vou falar sobre isso? Porque para a gente compreender a ciência, a gente utiliza sinais. O que são esses sinais? São os símbolos, as fórmulas, desculpa, as tabelas, os gráficos e as relações matemáticas que a gente encontra nos livros de ciência, nos livros de física, de química, de biologia e de outras ciências. Então, essas ciências, elas o conhecimento científico ele é expresso a partir desses sinais. Vamos pensar na gente. Então, quando a gente quer expressar nosso conhecimento, quando a gente quer contar para alguém alguma coisa que a gente sabe, a gente utiliza a linguagem que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Então, a gente utiliza o português como o nosso meio de comunicação. Então, a partir dessa linguagem, a gente consegue nos comunicar e transmitir o nosso conhecimento informando alguém a como chegar a um lugar, podemos ensinar alguma coisa, podemos contar sobre nossos sonhos, nossos sentimentos, nossas experiências. E com a ciência é a mesma coisa. Quem faz ciência, então, os cientistas, eles têm a necessidade de utilizar uma linguagem própria para conseguir expressar o seu conhecimento. Então, para expressar o conhecimento científico, o cientista ele vai utilizar uma linguagem que é diferente, às vezes até muito diferente, da linguagem que a gente usa no dia a dia, né? Todos os dias. Falando agora sobre as novas descobertas, os cientistas eles estão sempre buscando explicar assuntos muito importantes, como a origem da vida, o aparecimento das espécies, a estrutura e as propriedades da matéria, a organização do universo, a natureza da luz e vários outros. Mas, frequentemente, eles não conseguem fazer descobertas, apresentar uma teoria que explica o que está sendo estudado. Então, as novas descobertas, a revisão de estudos já completados e a troca de informação sobre estudos e experiências podem resultar em novas teorias, o que vão explicar melhor ou que completam as que já existem. Então, a partir disso, a gente consegue entender, perceber
que a ciência é algo extremamente dinâmico, no sentido de que a produção científica ela está sempre em evolução. Sempre estão surgindo novos estudos, novos resultados, novas experiências que vão ou criar novas teorias ou explicar e completar melhor as já existentes. Agora, eu coloquei sobre os usos da ciência. Eu abordei aqui nesse slide 3 exemplos. Então, o primeiro exemplo diz respeito à comunicação. Então, vamos imaginar que, vamos pensar em antigamente, né? A comunicação era feita por meio das cartas. Essas cartas eram transportadas em malas por navios que cortavam mares e oceanos. Mas, de lá para cá, houve o desenvolvimento dos meios de transporte, como, por exemplo, a aviação e a produção de combustíveis especiais e o progresso alcançado pela meteorologia tornaram o ir e o vir muito mais rápidos, de modo com que uma carta enviada para um parente hoje pode ser entregue a poucas horas. Isso se a gente pensar nas cartas. Por quê? Porque houve um grande desenvolvimento dos meios de comunicação e hoje a gente consegue nos comunicar por telefone celular e também por computadores, tablets. E nesse caso, utilizando essas novas tecnologias de comunicação, um parente nosso pode ler a nossa mensagem no momento em que a gente está enviando. Um segundo exemplo que eu coloquei sobre o uso da ciência é em relação à prevenção de doenças. Então, a descoberta de vacinas para o tratamento e prevenção de determinados tipos de doença, como a gente percebe na pandemia de Covid-19. A gente ficou muito evidente com a pandemia que a ciência ela tem um potencial para contribuir para a saúde da população. E o terceiro exemplo eu coloquei sobre a produção de alimentos, porque embora a carência de alimento e a fome ainda sejam problemas atuais, a produção agrícola hoje é marcada pelo uso das melhores sementes. As sementes que se defendam melhor dos insetos e pragas, pelo tratamento adequado do solo, e também pela utilização de inseticidas e por vários procedimentos de irrigação. Além disso, a produção de carne animal também é feita a partir de técnicas que aumentam a produção. Então, se utilizam a seleção dos melhores animais reprodutores, o uso controlado da alimentação do animal e, para além disso, a distribuição e também a comercialização final dos produtos de alimentação também foram drasticamente alteradas por causa da invenção de novas embalagens, novas técnicas para armazenar, para guardar os alimentos. Então, houve sim uma grande evolução em relação à produção de alimentos. A questão da fome, ela está relacionada muito mais a como esses alimentos são distribuídos. E, para concluir a nossa aula, eu proponho que a gente pense um pouquinho sobre os problemas e as dificuldades. Porque todas essas conquistas, elas representam um claro progresso nas condições de vida das populações. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de lado algumas questões muito graves e muito atuais que precisam ser analisadas com muita clareza por todos nós, que somos cidadãos responsáveis dentro de uma sociedade democrática. A primeira questão é que a ciência ela tanto pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida,
ela pode, né, contribuir, mas para que ela contribua, isso requer, normalmente, a manutenção de investimentos muito altos. Então, para a realização de experiências, para a construção de aparelhos científicos, e também para a formação de pessoas capazes de realizar essas experiências, de construir esses aparelhos e equipamentos, é necessário muito, muito dinheiro. E, infelizmente, ainda há muita diferença entre as quantias de dinheiro que os diferentes países aplicam para o desenvolvimento das pesquisas científicas. Mas no que isso vai acarretar? Isso causa desigualdade nos níveis de desenvolvimento dos países e ainda causa dependência científica e tecnológica. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os países que dispõem de menos recursos para realizarem pesquisas passam a ficar dependentes da compra de tecnologias e de outros produtos da atividade científica de outros países. E os problemas causados por essa dependência são, por exemplo, o alto custo de produtos essenciais, como os próprios medicamentos, e até o crescimento do desemprego. Então, é bem sério. E a segunda dificuldade, o segundo problema que nós temos que pensar quando a gente fala em ciência é que nem sempre os resultados da ciência trazem benefícios para a sociedade. O uso indevido da ciência, ele tem gerado problemas quase tão graves, ou até mais graves, do que a ciência pode contribuir para resolver. Então, é muito importante a gente ter essas duas dificuldades em mente, para que a gente não se iluda e ache que a ciência, a produção científica, não enfrenta problemas e dificuldades. Bom, foi isso que eu separei para falar hoje para vocês. Essa daqui é a referência que eu utilizei, é o link do livro que eu coloquei para vocês. Acredito que no segundo slide, vou ver se eu consigo disponibilizar esse slide para você aqui embaixo, na caixinha de descrição do vídeo. E é isso, gente. Coloquei meu e-mail para vocês aqui. Caso tiverem dúvidas, críticas, sugestões, fiquem à vontade para me mandar e-mail, mas fiquem à vontade também para comentar aqui no YouTube. É isso. Muito obrigada e tchau, tchau.